Irmãos, quero então nesta noite lembrar-lhes que temos estado a falar já por algumas semanas de temas fundamentais. Começamos com o tema da doutrina em si. Eu me lembro que o nosso irmão Estevão deu o primeiro ensino neste ano e falou da importância da doutrina. Aquilo foi como uma introdução. Depois, o vosso servidor partilhou por algumas semanas uma série sobre a bendita e formosa Palavra de Deus, série que intitulamos A Inspiração Divina das Sagradas Escrituras. E o título já dizia tudo, né? Não vamos voltar sobre isso ou falar sobre isso novamente, mas é importante lembrar sempre, irmãos, que a palavra é inspirada por Deus, que a Bíblia é um livro inspirado plenamente pelo Espírito de Deus. Ele não tem erros, ele não tem qualquer contradição, ele é único, irmãos. Também estivemos a falar de Deus propriamente. Falamos no sentido de que Deus é único nos seus atributos, na sua natureza, que Ele é Espírito, que Ele é Santo, que Ele é luz, que Ele é amor. Eis os atributos fundamentais de Deus. E outros, como a sua onipotência, onisciência, onipresença. Falamos de atributos morais de Deus, como são a sua justiça, a sua bondade, e pronto, tudo o que é o fruto do Espírito. E houve um parênteses que eu me lembro fizemos nesse momento, dizendo que quando nós somos cheios da presença de Deus, também começamos a desenvolver esse caráter, essas qualidades que o nosso Deus tem. E já concluindo com aquilo, irmãos, dissemos que Deus se tem manifestado de diferentes maneiras. Eu estou a resumir muito porque não temos muito tempo. E a principal, a maneira em que, podemos dizer assim, foram cumpridas todas as escrituras que sobre o tema existiam até essa altura, aliás, o Velho Testamento, é Jesus Cristo. O que o apóstolo João, por exemplo, chamou do Verbo de Deus. O Verbo de Deus que é nada mais e nada menos que a autoexpressão de Deus, a autorrevelação de Deus. Ou como o próprio João diz, Deus mesmo, porque o Verbo era Deus, diz João 1:1. Mas particularmente o seu pensamento, a sua mente, porque lembremos, irmãos, Deus, naturalmente, Deus, na sua essência, se me permitem, ele é espírito, ele não tem ossos, ele não tem carne, mas na pessoa de Jesus Cristo, de quem vamos falar hoje, o Verbo, o plano divino de salvação, o propósito de Deus para conosco se fez carne. Esse é o Verbo, segundo João 1:14. E como também diz o apóstolo Paulo, Deus foi manifestado na carne. Tu falam muitas escrituras do Novo Testamento que veem ser o antitipo daqueles tipos velho-testamentários que anunciaram a chegada de Jesus. Tudo aquilo que fica aberto no Velho Testamento sobre Jesus Cristo é fechado no Novo Testamento. Tudo aquilo que é reflexo agora tem a sua verdadeira expressão aqui. E tudo isso acontece na pessoa de Jesus Cristo, no homem Jesus Cristo, de quem vamos falar hoje, irmãos, e também na próxima quarta, e se Deus permitir, na seguinte também. Vamos ter 3 quartas, 3 serviços de edificação para falar sobre este tema, sobre quem é Jesus Cristo. Mas antes de entrar aí, irmãos, porque eu estava apenas a rever o que já tínhamos falado, levantemos as nossas mãos e digamos glória a Jesus Cristo nesta noite. Alguém adore a Jesus aí na sua casa, alguém pronuncie o seu nome, porque no nome de Jesus Cristo, irmãos, há liberdade, no nome de Jesus Cristo há bênção, há muitíssima coisa boa, como vamos ver. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, começamos, vamos falar por uns 15 minutos sobre que
ou dizendo que Jesus Cristo é Deus. Ah, Jesus Cristo é Deus. Escreva isso em alguma parte para não esquecê-lo. Muitas religiões têm problemas para aceitar isto, para reconhecer que Jesus é Deus. Mas Ele é Deus. E Ele é também homem. E vamos falar também sobre isso na próxima ocasião. Ele é tanto Deus como homem. Ele é perfeito Deus, totalmente Deus. E Ele é também um perfeito homem, como qualquer um de nós. E neste sentido, novamente, assim como a Bíblia é um livro único, assim como Deus é o único Deus, Deuteronômio 6,4, Jesus é o único, porque não existe fora dele ninguém que possa dizer eu sou o Deus encarnado. Nenhum outro, ou de nenhum outro, se pode dizer que a plenitude da divindade habita nele, corporalmente. E de Jesus, sim, se pode dizer isto. E de facto, o apóstolo Paulo o disse, Colossenses 2,9, porque nele, e está a falar de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que nos permite afirmar que nada da divindade está fora de Jesus. 100% da divindade está em Jesus. Não é uma terceira parte da divindade. Vocês sabem por que digo isto? Porque uma das doutrinas mais espalhadas no mundo é conhecida como a doutrina da Trindade, sim, e ela divide Deus em três pessoas, mas nós sabemos que toda a divindade, e por se ficassem dúvidas, Paulo acrescenta o termo plenitude, que também fala da mesma coisa, está em Jesus. Também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, ensina que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Este versículo é muito importante, irmãos, porque deita pelo chão, sim, destrói esse tipo de afirmações trinitárias que dizem que uma segunda pessoa veio para fazer o trabalho para a primeira pessoa da Trindade. Né? Não é assim. O próprio Deus veio. E é por isso que Paulo diz que ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Deus, quem irá julgar, foi o mesmo que nos salvou, que nos defendeu ali na cruz do Calvário. Ele tomou responsabilidade sobre a sua criação. Não enviou outro, não se afastou da responsabilidade como pai, antes bem escolheu manifestar-se como homem para assumir a responsabilidade pela nossa salvação. A Bíblia diz mais sobre Jesus Cristo, diz, quer seja em Coríntios, em Colossenses, em Hebreus, em Timóteo, como já citamos, em Tito também, e em outras escrituras, bem também como por meio do apóstolo Pedro, que Jesus Cristo é, olhem para esta lista, a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. O Deus manifestado na carne, como já dissemos. O nosso Deus e Salvador, Tito 2,13. A imagem expressa da substância de Deus, que como sabemos é Espírito. Isso está em Hebreus 1,3. Volto a dizê-lo, imagem expressa de Deus, da substância de Deus. Portanto, irmãos, Jesus Cristo não é a encarnação de uma segunda pessoa da Trindade, de um filho que já existia antes de fazer-se visível, de estar entre nós. Não. Jesus Cristo é a encarnação de todo o que é Deus.
de todo o caráter de Deus, de toda a qualidade de Deus, de toda a personalidade do único Deus. Novamente, não é um segundo Deus, não é um Deus menor, como às vezes tem sido representado em pinturas, em arte de diferente tipo. Não. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como também disse João lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Pode alguém na sua casa repetir isso, irmãos? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, acrescenta João. Pastor, por que está a fazer com que repitamos essas palavras? Pronto, irmãos, porque desta confissão, desta crença, desta afirmação que deve ser expressa verbalmente, como a Bíblia ensina, porque com o coração se acredita para justiça, mas com a boca se confessa para a salvação, diz Paulo, depende a nossa salvação. Vou colocar aqui um exemplo muito rápido, é como quando pedem palavra chave, né? Password, contraseña, decimos en español, para entrar num lugar e tens que conhecer a palavra que irá abrir a porta. Qual a expressão, qual a frase que abre a porta da salvação para os seres humanos? Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Deus. Essa é a chave. Glória a Deus. Quanto dizem glória a Deus nesta noite? Se nós não reconhecermos, como muitos não o fazem, que toda a plenitude da divindade, que toda a deidade, que todo o que é Deus está em Jesus Cristo, então não podemos ter salvação. Isto de acreditar na divindade de Jesus é essencial para a salvação. Foi o que Jesus próprio disse ali em João 8:24, numa conversa muito interessante que ele estava a ter com os seus discípulos. Eu vou recomendar a leitura de todo o capítulo 8 de João. De facto, recomendo a leitura de todo João, irmãos. Poderia ser o livro para este mês, já que não temos uma leitura assignada, porque nenhum outro evangelho como o evangelho de João fala tanto da salvação. É muito importante. É o primeiro evangelho que todos deveriam ler, irmãos, nomeadamente as pessoas que ainda não são salvas. Nessa conversa do capítulo 8 de João, Jesus diz para os seus discípulos: se não credes que eu sou, e olhem para a expressão eu sou, agora vou explicar um bocado, e depois uma advertência, diz: morrereis nos vossos pecados. De que estava a falar Jesus? Pronto, se vocês lerem o capítulo inteiro, vão ver que o tema aí era o nome de Deus. As perguntas que muitos judeus e até os próprios discípulos de Jesus faziam, ou se faziam, porque às vezes não se atreviam a fazê-las diretamente, era: quem é este homem? Por que fala assim? Por que diz que ele é o caminho? Por que diz que ele é a verdade? Por que ele diz que é o pão vivo que desceu do céu, etc. Todas as expressões que conhecemos de Jesus e as suas afirmações. E então ele coloca aqui esta frase que depois irá repetir mais para frente no mesmo capítulo. Ele fala assim em João 8:24, se não credes que eu sou, e depois no versículo 58 novamente diz: antes de que Abraão fosse, eu sou. Não diz eu era, como gramaticalmente seria de esperar, diz eu sou, porque ele emprega propositadamente, com intenção, o tempo presente desta expressão que antes foi dita pelo próprio Deus, por exemplo, com Moisés, com Abraão e com outros homens no Velho Testamento. Era o cartão de visita de Deus, era a apresentação formal de Deus: eu sou. Quando o faraó perguntar quem me enviou, Moisés, tu dirás: eu sou, me enviou. Aleluia. O Deus que sempre está presente, o Deus que tudo o enche, o Deus que é o único Deus. E Jesus está a dizer: se vocês não acreditam que eu sou esse mesmo Deus, vocês vão morrer nos vossos pecados. Assim de simples e assim de importante, irmãos, é este assunto.
é, novamente, a chave que abre a porta da salvação. Por quê? Vamos raciocinar, irmãos, sobre isto. Porque somente se Jesus é verdadeiramente Deus, é que Ele tem poder para salvar do pecado. Só Deus pode salvar do pecado. Vocês podem estudar, podemos ler Isaías. Esta é uma afirmação repetida no livro de Isaías, que de facto é o livro que fala mais de Jesus profeticamente do que qualquer outro. E ali em Isaías, por exemplo, 43, Deus diz por meio do profeta que fora dele não há quem salve ou quem salvar. Não há outro salvador fora de mim. Esta é uma afirmação constante no livro de Isaías. No capítulo 43, no capítulo 45, etc. E Jesus recolhe isto, retoma isto, e ele expressa que ele é o Salvador e que a gente tem que acreditar nele se aspirar a ser salvo verdadeiramente. Então, somente Deus é Salvador. Somente Jesus pode salvar porque Ele é Deus. Só Ele pode perdoar pecado, só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida, porque de facto é assim como esse livro se chama, o livro da vida do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus, é pertença dele, é livro que só Ele possui e que só Ele pode abrir e que só Ele pode escrever. Glória a Deus. Quantos agradecem a Jesus nesta noite pela sua salvação? Temos vida em Jesus, irmãos. Temos esperança em Jesus. Temos libertação em Jesus. Há também, irmãos, algo interessante que quero acrescentar aqui, e é sobre diferentes títulos, além de Eu Sou, do grande Eu Sou, que Jesus empregou com intenção. Por exemplo, o título de Senhor, que qualquer judeu sabia que era exclusivo do Deus do Velho Testamento. O título Senhor. Muitos no Evangelho chamaram Jesus de Senhor. Já depois do Evangelho, por exemplo, no livro de Atos, novamente, Jesus é chamado Senhor. Kyrios, em grego. Uma expressão exclusivamente usada pelos judeus para Deus. Quando Paulo, por exemplo, na altura ainda chamado Saulo, cai em terra, cegado por aquele resplandor da luz de Jesus, o primeiro que ele diz na sua pergunta é: quem és, Senhor? Quem és? Kyrios? É uma pergunta retórica, porque ele próprio está a respondê-la, né? Então, ele sabe, nesse momento, ele entende, ele aceita que Jesus é o Senhor do Velho Testamento, aquele que os judeus adoraram por milhares de anos sob esse título. Outro título que é aplicado consistentemente a Jesus é Jeová, outro nome, podemos dizer, mas é mais do que tudo um título, Jeová, que tem toda uma explicação de por que existe esse termo. Alguns têm problemas com esse termo, mas é perfeitamente aceitável. E, por exemplo, quando o apóstolo Paulo próprio escreve, aí em Filipenses 2, o que acreditamos era um hino da igreja primitiva, um hino que cantavam nas congregações. Ele diz que Jesus não levou em conta ser igual a Jeová. Ele usa o mesmo termo. Nas nossas Bíblias diz igual a Deus, mas Paulo está a usar aquele título que os judeus e ainda os irmãos gregos também sabiam muito bem que se referia ao Deus do Antigo Testamento. O título Pai, que é muito importante também porque fala do Criador, fala de quem sustenta todas as coisas, aplicou-se também a Jesus. Quando Isaías, por exemplo,
profetizou sobre a vinda e o nascimento daquele menino, Isaías 9:6, ele falou que aquele menino, aquela criança que iria nascer, seria chamado Pai Eterno. Glória a Deus. O Pai da criação, como de facto é, e fora das minhas notas, Colossenses, capítulo 1, também afirma, sim, que é por meio dele que todas as coisas foram criadas. Jesus é o Pai. Alguém pode dizer nesta noite, Jesus é o Pai? Estamos a falar espiritualmente, verdade, irmãos? Não fisicamente, porque como homem, ele é filho de Deus, mas ele é, como Deus, o Pai. E ele é também, e nisto iremos falar em 2 semanas, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Em muitas ocasiões, Jesus falou da chegada do batismo do Espírito Santo, dessa promessa que já tinha sido feita antes dele chegar. Por exemplo, por João Batista, quando João pregava sobre Jesus, ele dizia que detrás dele via que era maior do que ele, que iria batizar com o Espírito Santo e fogo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Portanto, podemos ver que não se trata de uma terceira pessoa, neste caso, segundo sempre a doutrina trinitária. O Espírito Santo é o próprio Jesus, porque Jesus é quem batiza. Se vocês estudarem, irmãos, com detenimento, com cuidado, o capítulo 14 de João, entre outros, mas aí está mais claro do que em outros lugares da Bíblia. Há momentos em que Jesus, falando do Espírito Santo, e depois eu vou voltar com isto em 2 semanas, muda de terceira pessoa para primeira pessoa. Por exemplo, quando ele diz, eu agora habito convosco, moro convosco, mas vou morar em vocês. Está a dizer em primeira pessoa, eu vou habitar em vocês. E está a falar do Espírito Santo. O seu discurso aí em João 14 é sobre o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então já não é uma terceira pessoa, nem uma segunda, é sempre a mesma, em diferentes manifestações. Quantos dizem amém a isso? Aleluia. Então, irmãos, e vamos começar a fechar este assunto, não quero estender-me muito nesta noite. Vamos resumir tudo o dito até agora. Deus, o Pai, habitou no homem Jesus, no homem Cristo. Esta é a razão também pela qual Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. Esta é a primeira afirmação importante aqui. Jesus é o Pai, é a mesma coisa. Também no versículo 38, estou em João 10. Jesus diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu gosto muito deste versículo como complemento do versículo 30, porque muitos dizem, pronto, quando eu recebo o Espírito Santo, Deus também está em mim, não há nada de extraordinário nisso. Assim como está em mim, estava em Jesus. Mas nós não podemos dizer que estamos em Deus. Que Deus está em nós, ok. Mas nós em Deus é algo diferente, né? Somente Jesus pode dizer isso. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E logo, 4 capítulos mais para frente, no capítulo 14, esse que já recomendei ler, Jesus disse algo que vai mais além. 14:9. Diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E depois acrescenta no versículo 10, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus diretamente está a atribuir-se à identidade do Pai. Poderíamos mencionar muitas outras escrituras, irmãos, mas o tempo não alcançaria sobre esta parte tão importante
da identidade de Jesus Cristo. Mas quero fechar com estas palavras, irmãos. A quem é que nós vamos ver quando chegarmos ao céu? Esta é uma pergunta que eu tenho feito a muitos amigos trinitários. E quero dizer, irmãos, eu gosto muito dos trinitários. Eu sinto muito respeito, muita simpatia por eles. Por muitas razões. Às vezes eles são tão apaixonados no que eles creem e são tão fortes na evangelização que realmente, irmãos, é difícil não gostar deles. Muitos deles são honestos, são sinceros, mas lamentavelmente estão errados aqui. Porque eles pensam, e talvez tu foste um dos que pensava assim antes, que lá no céu vamos ver 3 pessoas, que quando chegarmos estarão um ancião, outro não tão ancião e uma pombinha a voar por acima deles. Como muitas vezes temos visto, né? Em pinturas e em vídeos também. Não, irmãos. Na Bíblia diz que no céu, agora estou em Apocalipse 4, eu saltei décadas para frente na revelação, mas tem que ser assim, é breve esta aula. Apocalipse 4 fala de um trono. Todos aí na sua casa digam um trono. E no trono, um sentado. É o que fala. Amém? Não há 2, não há 3, há apenas um. E é simples, já explicamos isto há algumas semanas. Deus é espírito, não pode ser visto, ele enche tudo. É impossível ver a Deus. Mas em Jesus Cristo, ele se fez visível. E é tudo o que nós vamos ver de Deus. Jesus é tudo o que vamos ver. Quando chegarmos lá, irmãos, assim como João chegou no Espírito, mas nós vamos chegar por meio da ressurreição, essa é outra doutrina, vamos ver Jesus sentado no trono. Vamos conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, conheceremos também o Pai e o Espírito Santo, porque Ele é isso tudo. Glória ao Senhor. Quantos querem louvar ao Senhor comigo nesta noite, irmãos, e agradecer-lhe por esta doutrina tão maravilhosa, que é pura revelação divina, irmãos. Muitos não têm esta iluminação, muitos nunca chegam a este conhecimento, e nós temos que ser gratos com Deus pelo privilégio que nos tem dado de conseguir entender estas coisas. Senhor Jesus, nesta noite somos novamente gratos contigo, expressamos mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão contigo, porque nos permites, ó Deus, poder estar aqui a rever, a afirmar ou reafirmar, Senhor, estes conceitos tão importantes que fazem parte, Senhor, central da nossa fé e que, como temos dito, são essenciais para a nossa salvação. Louvamos o teu nome, Jesus. Adoramos o teu nome e reconhecemos que só tu és Deus e que tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, do nosso serviço, da nossa devoção, da nossa lealdade, Senhor, da nossa fidelidade, do nosso agradecimento cotidiano, Senhor, por ter nos salvado, por ter nos ensinado estas verdades tão maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque podemos estar juntos aqui para aprender delas. E oramos, Senhor, que tu continues a fazer de nós uma igreja sábia, uma igreja espiritual, uma igreja forte doutrinariamente. Que possamos, Senhor Jesus, a cada dia crescer na nossa fé, fortalecer a nossa fé, porque esta fé, Senhor, precisa mesmo de estar firme, nomeadamente em tempos como este, Senhor, de tanta apostasia, de tanta confusão. E precisamos também, Senhor, ter clareza sobre como partilhar esta fé com outras pessoas. É por isso que estamos cá, Senhor, para aprender, para reforçar, Senhor, este conhecimento, porque há muitos que ainda precisam ouvir dele, entender ele, Senhor. Ajuda-nos, enche-nos de sabedoria, enche-nos de revelação, de iluminação espiritual. E que se há alguém, Senhor, a duvidar em algum momento, a pensar, Senhor, em coisas erradas, que por meio da pregação, por meio do ensino destas verdades, Senhor,
toda confusão possa ser, Senhor, afastada, possa ser derrubada das nossas vidas, que possamos ter, Senhor, tranquilidade, que possamos ser consistentes, Senhor, coerentes com aquilo que temos abraçado e falarmos e acreditarmos todos nas mesmas coisas, na mesma verdade. No nome de Jesus, dizemos mais uma vez obrigado pela doutrina apostólica, pelo ensino puro da verdade, Senhor Jesus, que estamos a receber aqui. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, por que não lhe adora ao Senhor mais um minuto? Alguém que possa levantar a sua voz aí em casa, alguém que possa levantar as suas mãos e agradecerle ao Senhor, porque Ele está conosco, irmãos, todos os dias. Obrigado.